como você pode improvisar sem pensar em escalas na guitarra. Bom, eu vou te mostrar hoje aqui uma técnica do DNA da improvisação que é muito importante para fazer você improvisar sem pensar em escalas. E essa técnica, ela não é mais escalas, mais digitações de escalas, mais digitações de arpejos, mais teoria, não. Essa técnica é a matriz. Então anota aí, matriz. E o que é a matriz? O que é a matriz? Matriz é o seguinte: quando você ouve a galera improvisando, tem ali certas frases que são comuns, são compartilhadas por todo mundo que toca com essa linguagem. Da mesma maneira que, se você for parar para pensar, assim, quando a gente fala a nossa língua, a gente tem um jeito de falar, não tem? Por exemplo, quando eu digo assim, completa essa frase para mim. Por incrível que... Como é que você sabe que é? O que você pensou? Você pensou em pareça? Você completaria com pareça? Então, mas como é que você sabe que era isso que eu estava pensando? Você leu minha mente? Na verdade, não. Na verdade, o que acontece? Você compartilha da mesma língua que eu, então a gente tem um jeito de falar, né? Então a gente engata as palavras de uma maneira que faz sentido para a nossa língua. E na linguagem da improvisação, né? Quando a gente pensa em improvisação, a gente não pensa numa linguagem. Então o que acontece? Se a música é uma linguagem, então eu também tenho essas nuances. E se eu aprender essas nuances e ficar bom nessas nuances, eu também vou falar com esse sotaque, vamos dizer assim. Então com essa linguagem, vou pegar esse fraseado. Então as matrizes, elas são isso. E elas te levam a improvisar sem ficar pensando em shape de escala. Por quê? Porque ficar pensando em escala para improvisar faz você se sentir travado, você fica agarrado, fica pensando um monte de coisa, fazendo um monte de cálculo para improvisar e não sai do lugar. Entendeu? Com a técnica da matriz, em pouco tempo você vai ter um resultado que você não teve, às vezes, em anos. E qual é o jeito, eu falei de escala, né? Qual é o jeito, então, que não funciona? Vamos falar do jeito errado de estudar a improvisação. Como é que é o jeito errado? Pensando nos shapes, nas escalas. Por quê? Porque isso aí demora muito, às vezes você nem chega. Passa anos tocando e não sai do lugar. Isaías, tudo bom, Isaías? Tranquilo? Como é que estão as coisas aí, por aí? Tranquilo? Beleza pura. Então vamos lá, gente. Primeira, eu vou mostrar aqui uma matriz. Te mostrar a primeira matriz de hoje é essa aqui, saca só, para vocês aí que estão chegando agora, principalmente, é o seguinte, isso aqui é uma matriz, tá? Vou mostrar devagar, mas só para você já sacar aqui como é que é a parada. Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui para você poder ver legal, galera do YouTube, né? Então vamos lá, ela fica assim, Então, pensa no acorde Dó com sétima maior, vem na terça dele e faz isso aqui, Deixa eu só fazer um negócio aqui, ver se funciona melhor. Não funcionou, não. Então, por exemplo, eu vou aqui no Mi com sétima maior, Então, a primeira coisa que você tem que fazer para você começar a mergulhar nesse mundo é digitar isso aqui. Pega isso. Depois que você pegar, você tem que conseguir tocar, né? Se você quer improvisar, você tem que conseguir tocar em todos os tons. Por quê? Tocar em todos os tons. Ré bemol é muito ruim. Então, você vai improvisar, você não sabe qual vai ser o tom que você vai tocar. Se você quer ficar bom de improvisação, você tem que tocar em todos os tons. Então, vai transportando aí para todos os tons. E outra coisa também é você trazer isso para outras digitações. Saca só, eu fiz isso visualizando esse acorde, partindo da terça dele, fazendo...
Mas eu também posso fazer isso partindo desse acorde aqui, ó, na sexta corda. E aí a frase vai partir da quinta aqui, ó, nesse Mi, né? Tinha começado nesse Mi aqui na quarta corda, agora eu vou começar nesse Mi aqui na terceira, na quinta corda. A digitação muda um pouco. E por que você estudar, aprender, treinar essas matrizes vai te ajudar a improvisar sem pensar em escalas? Por quê? Para começo de conversa, isso aqui faz parte da inteligência coletiva da improvisação. Então, quando você vai ouvir um cara tocar, ele absorveu essa linguagem. Então, você vai ouvir ele, uma hora ou outra, você vai ouvir ele tocando isso. E você está ensinando a sua mão esse caminho. Então, é um caminho de construção de memória muscular. Por quê? Porque o caminho consciente é um caminho muito lento e provavelmente você nunca vai conseguir improvisar como você quer. Porque o caminho consciente, o que eu quero dizer com isso? É você ficar pensando, é você ficar raciocinando, fazendo cálculo para improvisar, tipo, agora vem o acorde não sei o que, 7 alterado. E aí eu aprendi numa aula, não sei aonde, que se você fizer a escala menor melódica meio tom acima, funciona bem no acorde alterado. De fato, funciona bem no acorde alterado, porque quando você faz escala menor melódica meio tom acima no acorde alterado, você acessa esse acorde alterado. Na verdade, você acessa a escala desse acorde. Você coloca as tensões dele. Mas o negócio é que, o problema é que, em como você está abordando isso. Pensar nisso para tocar é andar na contramão da improvisação. E aí você não consegue desenvolver seu fraseado. Por quê? Desenvolver o seu fraseado é fazer essa adaptação muscular. Porque aí você está falando de mente subconsciente. É muito mais profundo do que só você ficar pensando em coisas para tocar. Ficar pensando em coisas só vai te atrapalhar, fazer você ficar perdido. Então, saca só. Eu te mostrei aqui em Dó, né? E agora, nessa outra digitação aqui. E você pode explorar outros lugares, né? Por exemplo, aqui, ó. Também tem aqui, ó. Também tem aqui. Aqui eu já inventei no final, né? Mas a matriz é... Então aqui você vai fazer o quê? Você vai explorar essas digitações, você vai tocar essas digitações para você começar a trazer isso para a sua memória muscular. E a memória muscular é muito importante para você desenvolver o seu fraseado. Por quê? Ó, dá uma sacada nisso aqui. Se você é guitarrista, se você começou a tocar guitarra na adolescência, você provavelmente sabe o que eu fiz. E só de olhar você já sabe, olha só. E agora se você pegar a sua guitarra e executar, a escala pentatônica sai direto na sequência, tudo pronto para você. Por quê? Porque você está acessando uma memória muscular, percebe? Então olha só como ela é importante. Agora o problema é que se você ficar só nisso, o seu solo fica, sobe e desce escala o tempo todo, não parece um solo. E a gente percebe que quando se trata de melodia, não é sobe e desce escala o tempo todo. Entende? Então, se você só fica nas escalas, seu solo fica sobe e desce o tempo todo, fica mecânico, ele não fica musical. E esse musical que você quer, esse soar musical que você está buscando na guitarra, o caminho que vai te levar a ele é o caminho de improvisar sem pensar em escala. Você precisa entender como é que você faz isso, como é que você improvisa sem pensar em escalas, porque isso vai te trazer essa musicalidade que você tem, todo mundo tem. Se você toca guitarra há muito tempo, tem gente que toca guitarra já desde a adolescência, então você já toca há bastante tempo, você já tem uma vivência com a guitarra, você já tem uma história com a música, com a guitarra, então você tem a sua musicalidade. Agora, como é que eu faço para passar isso para a guitarra? Então, o caminho de improvisar sem pensar em escalas te leva a isso.
E aí, olhando para essas matrizes, às vezes você pensa assim, cara, tem como, eu queria fazer assim, sei lá, pegar umas 2 aulas para pegar as matrizes. Aí eu tenho que te dizer o seguinte, a matriz é a analogia da correia dentada, saca só. O que é a correia dentada? Quem sabe um básico aí de carro sabe. É uma peça fundamental para o carro andar. Sem essa peça, o carro não anda. Agora, ela sozinha não funciona. É igual a matriz. Cuidado, sem o resto, a matriz sozinha não funciona. Falei isso hoje de manhã, inclusive. Uma pessoa perguntou, eu peguei algumas matrizes, mas não consigo internalizar. Porque está faltando outras ferramentas para levar isso para o seu mundo interior. Entende? Senão você fica travado. Tem comentário ali dizendo, tenho já os intervalos internalizados. Qual o próximo passo? Tem os intervalos internalizados. Bom, se você tem os intervalos internalizados, o próximo passo é a harmonia. É você partir para coisas maiores, partir para estruturas maiores. Ouvir progressões, treinar, ouvir as vozes dentro do acorde. É isso aí que é o próximo passo. Então, se você não sabia disso aqui que eu estou falando, deixa um comentário aqui que eu quero saber. Você já sabia disso que eu estou falando? Deixa um comentário aqui para a gente continuar essa conversa.